pessoal, Babler na área. Então vamos continuar aqui o nosso desenvolvimento do CRUD, né? Então agora a gente já criou o nosso Get Users, que traz a lista de usuários para a gente. Agora a gente vai vamos desenvolver o endpoint Get Users por ID. Então a gente passando um determinado ID, ele vai trazer apenas o objeto ali que a gente está buscando. E se ele não existe, ele vai retornar um 404 not found para a gente, né? Então vamos lá. Então, começando aqui, né? Então vamos aqui na nossa controller, né? Aqui a gente já tem o nosso getAll, né? Então a gente vai criar aqui um novo getMapping e aqui a gente vai passar como argumento um user ID. Vou fechar aqui. Então, quando eu faço isso, o que ele faz? Ele concatena, né? Então o nosso endpoint fica /users /user_id. Ele concatena aqui uma coisa com a outra. O nosso response status é um status ok também, né? 200, sucesso, para esse caso. A diferença aqui é que agora a gente não vai mais retornar uma lista, né? A gente vai retornar só o objeto, então a gente vai chamar de getUserById, nosso método. E agora, né, a gente está recebendo esse user ID aqui, né? Então aqui a gente vai adicionar um path variable. Daí a gente pode colocar aqui um name, que é o user ID, e a gente assinala isso daqui para uma variável user ID, certo? Então, beleza, por enquanto isso aqui. Agora vamos lá na nossa camada de serviço. Então, na nossa camada de serviço, a gente vai criar aqui um novo método que vai retornar um user response, get user by ID, e agora ele vai receber, né, um user ID aqui. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Bater na nossa base para ver se esse cara existe lá, né? Então, a gente vai chamar aqui a user repository, find by ID, a gente já tem esse método aqui, né? A gente está estendendo lá para o JPA e tudo mais. Então, a gente vai usar esse cara e vai passar um user ID aqui. Então, vamos dar uma olhada dentro desse find by ID aqui, ó. Ele me retorna um optional aqui de um T, né, que é um objeto genérico. Então, no nosso caso, é um opcional de um user entity. E eu passo o ID para ele e ele pode me retornar um opcional, né? Então, por que é opcional, né? Porque ele pode existir na base, como ele não pode existir na base, ele não é um usuário cadastrado. Então, aqui a gente tem que tratar tanto quando existir, quando não existir. Então, se ele existir, isso aqui vai me retornar uma user entity. Então, eu tenho que fazer a conversão também, igual a gente fez aqui para a lista. Então, a gente pode usar direto aqui um map e já fazer aqui o user response value of. Daí a partir desse momento aqui ele virou um opcional, um optional de um user response. Porque se ele existir, eu já estou convertendo, tá? E daí a gente vai estar utilizando aqui um outro método. Como isso daqui ele retorna um optional, o optional ele traz alguns métodos que a gente pode utilizar até para tratar quando não existe o valor, né? Então, no nosso caso, a gente vai estar utilizando o or else throw. Eu poderia, por exemplo, utilizar o or else e retornar um objeto que eu criesse aqui, em caso que não exista, um or else get, mas a gente vai utilizar aqui o or else throw. Bom, então, nesse caso aqui, né, se ele existir, a gente vai fazer a conversão, mas se não tiver, a gente vai lançar uma exceção. E qual que vai ser essa exceção? Vai ser a not found exception, que é uma exceção que a gente utiliza para realmente nesses casos que a gente está tentando fazer uma consulta no banco, esse usuário não existe, e é um valor que a gente está recebendo no path param, né, ali no nosso endpoint diretamente, né, na URL. Então, para esses casos, né, a gente está buscando um recurso, a gente não encontra ele, então a gente retorna um 204, um 404 not found para o usuário. Então, vamos criar aqui uma package nova e vamos chamar de exception. Exception. E dentro de exception, eu vou tá criando aqui uma nova classe que chama Not Found Exception. A gente vai estender ela para uma Runtime Exception. E a gente vai anotar ela com @noargs constructor.
Daí aqui no or else throw a gente vai simplesmente passar um not found exception, que é a classe que eu acabei de criar, e dar um new nela. Então, achei o usuário, eu vou retornar ele já convertido como user response. Não achei esse cara na base, eu vou lançar aqui, né, uma exceção not found exception. E daí aqui a gente pode dar um return e pronto. Então, achou esse cara, convertemos e retornamos. Não achamos esse cara, lançamos uma exceção. Vamos voltar aqui na controller. Daí aqui eu vou dar um return na minha user service.getUserById passando esse user ID que eu estou recebendo no path e pronto. Então, né, mas a gente não tem uma classe que está lidando realmente com a exceção, né? Então a gente vai vir aqui e vai criar uma nova que chama Controller Advice. Opa, vamos arrumar aqui, rename Controller Advice. A gente vai anotar essa classe com @RESTControllerAdvice. E daí aqui a gente vai fazer o seguinte, @ExceptionHandler. E eu vou passar aqui a minha NotFound Exception Class. Posso já colocar até aqui um response status e setar como not found aqui. Daí eu vou criar aqui um método public void handle not found exception, por exemplo. Ela recebe como parâmetro, né, a minha not found exception. E daí eu posso fazer alguma coisa aqui. Então, por exemplo, eu vou anotar minha classe com @slf4j aqui, que é de log. E eu posso pôr aqui um log error, por exemplo, né? Not found exception. Não sei, colocando qualquer coisa aqui. E daí eu logo aqui a exceção. Na verdade, não preciso disso aqui. Not found exception happened. Aconteceu aqui um not found. Daí você coloca ali, de acordo com o seu time, às vezes nesse caso nem precisa de um log para not found exception, tá? Vocês podem ter ali um Kibana, um Grafana que já vai fazer meio que esses filtros para vocês e não vai ser através de log, enfim. Mas basicamente aqui a gente tem um handler de exceções para a classe NotFoundException. Quando ela acontecer, a gente vai retornar um status de NotFound. E quando a gente retorna NotFound, não precisa de body. Porque o próprio status ele já fala para você, ó, esse recurso aqui que você está passando na sua URL não existe. E aí aqui a gente colocou um logzinho só por colocar, mas basicamente é isso. Então temos aqui o nosso handler dentro da nossa controller device. Então a minha controller ela está chamando a getUserById e elas, caso ache esse dado na base, ele vai converter e vai retornar como um objeto. Se não, ele vai retornar um not found exception new aqui. Beleza? Então, para a gente finalizar, eu vou até adicionar um log aqui. Log info, getting user by ID. E vou colocar essa informação aqui, user ID. Vou subir a aplicação. Eu coloquei já dois valores na nossa base ali, né, só para a gente testar aqui. Então, eu vou estar chamando aquele primeiro endpoint que a gente criou, né, o /users. Então, hoje na minha base ó, eu tenho o Gabriel 27, o Baber com 30 anos. E agora a gente vai pegar esse UUID aqui do Gabriel e eu vou passar aqui, ó. Então, /users esse ID. E na hora que eu enviar, ó, ele vai me trazer o objeto do Gabriel, apenas o objeto com status OK. Agora, quando a gente for passar um ID que não existe, ele vai retornar para a gente ó, um body vazio e um status de 404 not found. Ó. Então, ó, ela não está disponível ali, talvez ela possa estar no futuro. Então, está funcionando, né? Todas as nossas tratativas. Se a gente voltar aqui, ó, a gente pode ver, por exemplo, deixa eu subir um pouco aqui, ó, que quando a gente tentou pegar esse ID, ó, ele retornou com sucesso, tudo bem, mas quando a gente tentou pegar esse ID aqui, ó, um not found exception aconteceu.
E aqui tem o stack trace ali, né? A nossa sessão logada que a gente passou lá. E a gente pode ver, puta, no get user by ID aqui na user service na linha 33, ó, foi aqui que ele lançou a exceção. E aqui acontece porque ele não achou na base. Então tá tendo o comportamento esperado pela gente. E assim a gente termina aí o nosso get user by ID. No próximo vídeo agora a gente vai criar o teste unitário para essa classe, para esse novo método, né, esse novo endpoint que a gente desenvolveu. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários pra gente, que a gente vai respondendo, vai trocando ideia e vai melhorando cada vez mais aí nossos códigos. Valeu, abração, até o próximo.